Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Michael, somos todos PCD, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com o Dr. Marco Antônio, que foi o responsável pela ação que, com o resultado, né, positivo para a pessoa com deficiência, você está aí buscando o seu valor, né, o seu correto, né, o merecido valor que foi injustamente cobrado ali por parte do governo do IPVA 2021. E, bem, eu resolvi ter esse bate-papo com ele aqui, até porque da outra vez que a gente conversou, né, Marco, foi uma coisa muito corrida, foi o dia do julgamento ali, que você teve êxito ali, né, na sua apresentação, na sustentação oral. Então, para as pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho, as opiniões dele, então, como a gente, inclusive, chegou nesse resultado importante para a pessoa com deficiência. Então, Dr. Marco Antônio, um prazer mais uma vez estar aqui conversando com o senhor. Michael, o prazer é meu estar recebendo você hoje aqui no nosso escritório, aqui em Santos, nessa cidade linda. E, claro, um prazer muito grande falar com o seu público PCD. Maravilha. Doutor Marco, queria apresentar rapidamente aqui o senhor, sua especialidade, né? Porque o pessoal viu o doutor Marco Antônio como alguém que foi a pessoa responsável, o autor ali da ação do PSB. Mas quem é o doutor Marco Antônio? Bom, eu sempre quis ser advogado, né? Desde criança. Estudei em escola pública, fiz a faculdade de Direito com bolsa de estudos. Minha formação basicamente é integralmente na área jurídica, tenho mestrado em Direito, cursei doutorado, mestrado em Direito Internacional, cursei um doutorado em Direito Constitucional, estudei em Siena, na Itália, tenho pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal, e agora também estou fazendo uma pós-graduação em Coimbra, né, em Direito Penal Econômico. E justamente por isso eu não pude estar lá no seu estúdio, né? Mas estou te recebendo aqui para tomar um café comigo. Maravilha, olha isso, pessoal. Por isso que ele não pôde estar ontem no PCD Cash. Mas não tem problema, a gente veio aqui trocar essa ideia com ele, porque a gente falou no outro vídeo, né? Ele mandou a certidão do trânsito em julgado. A gente já vai falar sobre esse assunto, sobre a questão do IPVA 2021. Deixa eu até apresentar aqui o livro do Dr. Marco Antônio da Silva. Está aqui, ó. Você pode depois pesquisar, você quiser conhecer o trabalho dele. Está aqui, Direito Eleitoral, a especialidade, né? Eu dou aula de Direito Eleitoral, Direito Administrativo em instituições de São Paulo e escrevo sobre Direito Eleitoral, que é a minha grande paixão. E é a terceira edição do vídeo. Onde a gente encontra esse vídeo, doutor? A terceira edição, pela editora Saraiva, está disponível na Saraiva e também na Amazon, né? Aí, pessoal, então, para você que é advogado, que você quer conhecer, inclusive, o trabalho do Dr. Marco, aprender mais, inclusive, a respeito do direito eleitoral e outras especialidades do doutor, conhecer mais sobre ele, tem aí o livro e os contatos também que a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Muito bem, então, doutor. Seguinte, vamos começar aqui falando sobre o porquê que o PSB se propôs a fazer essa ação. Olha, o PSB, a gente viu nas últimas eleições essa questão da polarização. Até vi um humorista falando, PSB, o partido simpático brasileiro, né, do S. Mas, de verdade, o PSB é um partido socialista. E todo partido voltado ao socialismo, ele tem uma preocupação com as causas sociais, com as causas das minorias. As escolhas morais pertencem a cada um, né? Mas o governo ele tem que governar para todo mundo. Não importa se é negro, se é branco, se é pardo, se é índio, se a pessoa tem deficiência, se a pessoa não tem deficiência. Então, a nossa Constituição ela é embasada no objetivo da solidariedade. E dentro dessa perspectiva, o presidente do PSB, que é o Márcio França, né, ele adotou essa causa do deficiente para ele. Né? Então, ele me pediu para ajuizar essa ação. E, claro, também outros políticos, pessoas da sociedade civil tinham essa preocupação. Mas o que se tinha também era uma dúvida em qual seria o melhor instrumento jurídico para dar o melhor resultado no menor espaço de tempo. E aí me chamaram, já que a minha especialidade está com o direito constitucional, os órgãos especiais do tribunal, inclusive o Márcio deu uma entrevista falando que eu tenho bons resultados no Tribunal de Justiça, por conta de, apesar de ser novo, tenho alguma experiência e fiquei muito feliz, não só pelo convite do PSB para advogar essa causa, mas sobretudo, fiquei feliz por conta do resultado atingindo a vida dessas pessoas. Porque eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo que ver o sorriso, ver mudar a vida, vale mais do que qualquer coisa. Né? Então você está vendo que essa decisão judicial, através do nosso trabalho, mudou a vida de muitas pessoas. São pessoas que eu não conheço,
né? Eu até disse isso no tribunal para os desembargadores. Vocês não conhecem, eu não conheço, mas a gente tem a certeza da mudança de vida de pessoas que precisam. Porque o imposto, é sabido, serve para financiar o Estado, mas não pode ser um financiamento a qualquer custo. Quantas pessoas... Eu tenho um primo que é tetraplégico e uma prima que é autista. Então a gente sabe o custo da família, e quando eu falo de custo, não estou falando só de dinheiro. Estou falando de dinheiro, de tempo, de amor, de dedicação, né, de coisas da vida que acontecem, de bullying. E não é justo o Estado poder me cortar de outras áreas. E eu dei o exemplo, por exemplo, do transporte aéreo, né, que enquanto dá 50% de desconto no ICMS das empresas aéreas, vai e tira um direito desse das pessoas que precisam. E aí entra a questão da estratégia, né, que foi adotada, que inclusive surpreendeu muitos advogados especialistas no assunto, né? Alguns advogados até, nossa, se surpreenderam conversando com o senhor a respeito da estratégia tomada, que foi a acertada, que gerou ali um resultado unânime a favor das pessoas com deficiência. Por que você usou essa estratégia? Olha, eu acho assim, evidentemente que existe um direito subjetivo, ou seja, todas as pessoas têm os seus direitos, podem procurar seus advogados, entrar com as ações. São ações individuais e, portanto, faz efeito só para essa pessoa que buscou a justiça. Mas existem causas que é necessário ter instituições por trás. Eu até te falei sobre a questão da associação, né? Partidos políticos, porque não é conveniente, não é justo, não é razoável que uma pessoa só entre com a ação, o outro fique sabendo, entre com a ação. Quantas pessoas não teriam condições de ajuizar? Né? Juízes diferentes, dando decisões conflitantes, decisões em tempos diferentes. E de outro modo, o que chamou a atenção foi a estratégia da ação direta de inconstitucionalidade perante a Constituição do Estado de São Paulo. Porque é muito comum, até na sua faculdade de Direito, estudar o controle de constitucionalidade, que a gente vê no Jornal Nacional, nos jornais, etc., perante a Constituição Federal. Você vê lá o Supremo, os 11 ministros, etc, etc. Só que era uma lei estadual. E nós conseguimos verificar que havia ali um vício que desrespeitava um artigo da Constituição do Estado de São Paulo. E eu verifiquei, mediante isso, que era muito mais fácil, mais rápido, recorrer ao órgão especial do Tribunal de Justiça do que propriamente achar algum partido político legitimado que pudesse entrar com uma ação no Supremo. Demoraria mais, precisaria de mais pessoas envolvidas, né? Porque você sabe que não é todo partido que defende a causa do deficiente, e mesmo os que defendem, você conseguir apoio em Brasília é muito mais difícil. Né? Então, o presidente nacional, em época pré-eleitoral, né? Que muita gente está com a cabeça em outro lugar, né? Então, eu pensei, refleti e verifiquei que o Tribunal de Justiça daria essa atenção, que foi o que aconteceu. Né? Maravilha. E deu certo, né? A gente teve aí no Tribunal de Justiça um resultado unânime, né, através desse trabalho. E foi a única ação que logrou êxito, porque naquele dia foram julgadas mais duas, né, referentes a causas ambientais, ao zoológico de São Paulo e a outros temas, né? E nós verificamos que o tribunal não aceitou as demais ações. Naquele pacotão que eu chamo legislativo, que modificou tanta coisa no governo de São Paulo, desde impostos, desde questões econômicas e também a estrutura do próprio governo, né? Extinguindo empresas públicas, autarquias e etc. E o tribunal conseguiu verificar não só a inconstitucionalidade do ponto lá do princípio da anterioridade nonagesimal, mas ficou convencido acerca daquilo que eu chamo de argumentação metajurídica. Porque, querendo ou não querendo, a justiça, os advogados, os promotores existem para quê? Para servir a sociedade. Então, não me parece nem um pouco razoável que essas pessoas arcassem com essa criação de imposto, porque foi essa a tese que eu defendi, né? Porque quando você tem uma isenção e você retira a isenção, você cria um imposto. É uma criação anômala, mas não deixa de ser. E num período anterior a 90 dias, que você nem permitiu que as pessoas se preparassem para sofrer o baque econômico no seu bolso. Quer dizer, foi uma coisa muito ruim do ponto de vista moral, feita pelo governo do Estado de São Paulo, e uma coisa inconstitucional do ponto de vista do direito. E a gente teve esse resultado unânime. No entanto, apesar disso, e apesar, gente, como vocês viram nos vídeos anteriores aí, há pouco tempo atrás aí, né, já durante as eleições da campanha do Rodrigo Garcia, que a gente costuma brincar
chamar ele de Rodrigo Doria, né, carinhosamente aqui no canal, ele soltou lá no Twitter dele que ele resolveu, antes do trânsito julgado, ele falou, olha, resolvi aqui com a minha assessoria, conversando, liberar a devolução do IPVA 2021 às pessoas com deficiência, porque a gente acredita que é a atitude mais justa a ser feita, né? A gente tem o entendimento que isso foi uma manobra política, porque, afinal de contas, nem tinha sido feito o trânsito julgado. Na verdade, o Estado, né, ele se defendeu, né, ali de tudo que aconteceu. O próprio Estado, o próprio governo dele, que criou essa situação, criou esse imposto para a pessoa com deficiência. Mas tudo indicava que o governador não iria recorrer, né, o governador, mas a Procuradoria, aí depois você me corrigir os termos jurídicos, da Assembleia Legislativa de São Paulo, né, encabeçada pelo vice-governador, no momento, né, o Carlos Pignatari, né, entrou com recurso extraordinário. Então, eu queria saber de você, doutor, sobre essa questão política, né, sua percepção política disso que aconteceu. E por que, né, a Assembleia poderia estar entrando com esse recurso, entraram com recurso, recuaram, aquilo que a gente estava até conversando há pouco. Só para a gente estabelecer alguns pontos interessantes aqui, eu sempre dou muito o exemplo da lavagem de dinheiro, né? O crime da lavagem de dinheiro é combatido porque há antes dele algo chamado lucro ilícito. Para eu lavar dinheiro, é porque existe um dinheiro que é de fonte ilícita, que não é compatível com os ganhos daquela pessoa que pretende lavar. É mais ou menos, aqui, mutatis mutandis, fazendo uma comparação, uma analogia, o que aconteceu. Então veja só, a lei que criou o imposto para as pessoas com deficiência, neste caso, ela compõe dois atos. É o ato da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em aprovar o projeto e o ato do governador em sancionar. Então, quando eu ajuizei uma ação direta de inconstitucionalidade contra o dispositivo legal, porque diferentemente de outras ações, não existe um réu. Quem está no banco do réu é a lei, é a norma. Estou dizendo que aquela regra não vale, né? Tem interesse em defender e em recorrer aqueles que a fizeram. E quem a fez? A Assembleia Legislativa, representada pela mesa diretora, pelo presidente, os seus secretários, e o governador. Quando o governador fala assim, olha, não vou recorrer, num contexto já eleitoral, porque o processo eleitoral já tinha iniciado, me parece que ele quis capitalizar, assim, olha, eu tenho um perfil diferente do governador anterior, ele fez isso, mas... Né, ou arrefecer os ânimos, né, aí, uma contra-campanha. Exato. Mas quem recorreu foi a mesa diretora presidida por um deputado do partido do governador, que é o sucessor dele. Como não tem vice, o presidente da Assembleia é o próprio vice-governador, né, como você bem disse. Que posteriormente, alguns dias depois, publicou um despacho mandando a Procuradoria desistir do recurso. Penso eu que houve ali uma tentativa de verificar qual seria a reação social, né? Melhor a Assembleia recorrer do que eu, porque eu sou candidato. Mas os deputados também verificaram que eles eram candidatos também. Então não ia sobrar para o governador, mas ia sobrar para eles. Então eles acabaram voltando atrás, que foi muito bom. E ontem, né, o Michael, eu peticionei ao Tribunal de Justiça pedindo a certidão do trânsito julgado, que é o documento formal que demonstra que acabou o processo. E o tribunal já emitiu essa certidão, que eu até te mandei, né? Então esse assunto está encerrado e nós ganhamos. Né? Maravilha. Inclusive eu tinha prometido para as pessoas no vídeo de ontem compartilhei o vídeo, só que sem essa certidão, dessa vez eu vou mandar para vocês, tá bom? A certidão que o doutor me passou. Bem, de uma forma geral, até para a gente finalizar agora, a sua percepção, a gente teve aí as eleições, né? Então muitos deputados que aí estavam não conseguiram se reeleger, ainda o PSDB, né, que ficou 28 anos no poder, e essa política contra a pessoa com deficiência, retirada de direitos nos últimos anos, desde 2017 começou isso. Apesar de não ser a sua especialidade, né, dentro da sua especialidade houve o auxílio à pessoa com deficiência. Mas, como advogado de um partido, né, do PSB, e de segmentos aí que acabaram com menos força política, perdendo direitos através daquele pacotão, eu queria saber sua percepção sobre a futura legislatura, né, e também sobre o próximo governo.
Olha, você me dá a oportunidade de falar duas coisas muito interessantes, né? Eu sou advogado de partido político, de políticos, mas não só deles, né? Então, eu sou advogado de qualquer pessoa que me procure com injusto a ser defendido. Isso é importante dizer. Como, por exemplo, eu sou advogado de sindicato, né, de servidores. Quanto à questão do PSDB, o PSDB ele se perdeu no tempo, no decorrer do tempo. É claro que o João Dória acabou com o partido, né? Ele fez um favor que muitos políticos não conseguiram fazer, ele fez esse favor. É muito triste, porque o PSDB nasceu de uma forma muito bonita. O PSDB, que é o Partido da Social-Democracia Brasileira, esse social-democracia é uma variação dos partidos socialistas. Isso nasceu na Alemanha. Então, social-democrata é socialista. Só que é um socialista europeu. Aquele socialista que entende que o Estado ele não tem que dar lucro e ele tem que prover o bem-estar social. É uma teoria muito bela. É uma teoria que, se você colocar em prática, é muito boa. É uma teoria que o brasileiro precisa. Porque nós, querendo ou não, temos que compreender que existe um déficit histórico em certas categorias de pessoas, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, por que tem cota? Veja, eu não estou dizendo que o negro ele é menos inteligente do que o branco, ou até mesmo que ele tenha menos oportunidade que o branco hoje, em 2022. Tem muita pessoa que é branca e às vezes nasceu num lar menos favorecido que uma pessoa negra. Isso acontece, né? Mas a dívida histórica que é paga, não é a dívida individual. Então nós temos que compreender isso. E dentro dessa compreensão de social-democracia, dentro dessa compreensão de bem-estar social, e eu estou dando um exemplo da cota, é um mero exemplo mesmo, isso vai atingir também a questão e os direitos da pessoa com deficiência, eu entendo que a legislatura eleita não vai ter essa preocupação. Não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma constatação. É uma legislatura mais conservadora, que a preocupação vai ser uma pauta sobre costume. Então vai ser uma pauta sobre descriminalizar ou não o aborto, né? Coisas desse gênero. Também acredito que, independentemente de esquerda, direita, a corrupção existe em ambos os aspectos políticos. Vai ter problemas com corrupção, como todo governo em geral tem, porque se trabalha com pessoas, mas quando a gente está tratando de direito de pessoas e não da administração em si mesmo considerada, eu acredito que a legislatura piorou. Se você observar, a grande parte dos eleitos foram eleitos porque defendiam pessoas e não porque defendiam ideias. São pessoas sem pauta. Isso é preocupante. Bem, tá aí. A gente teve até, inclusive, uma opinião política por parte do Dr. Marco Antônio. Bem, eu dentro do segmento da pessoa com deficiência, eu falo para o doutor o seguinte, que nós nunca tivemos representante de classe puro sangue, essa que é a verdade. Nós nunca tivemos. Me parece que agora teve uma candidata, né, do PSB, inclusive, né, que ela é da parte dos autistas, que a gente espera que ela atenda a questão de todas as pessoas com deficiência, mas também a gente acredita que houve uma maior, depois de toda essa tempestade que houve, né, sobre a retirada de direitos, que houve uma maior conscientização, especialmente dos políticos que aí estavam na legislatura anterior, atual, né, que votaram a favor da PL 529 e depois falaram que se arrependeram e tal, enfim, né. Alguns disseram que não sabiam, né? Alguns disseram que não sabiam. Alguns disseram que foram enganados, que é pior, né? Como assim, enganado? Enganado pelo quê? Não tem uma assessoria, não tem ninguém para poder ler aquilo ali. Mas, apesar de ter vindo, né, em um momento eleitoral, a gente teve a promessa, né, de algumas pessoas, né? A gente mesmo teve a promessa, hoje nós temos duas pessoas disputando, né, a cadeira do governo, né, que é o Fernando Haddad do PT, e do Republicanos o Tarcísio de Freitas. E eu, inclusive, compartilhei aqui um compromisso do Tarcísio sobre desfazer, nas palavras dele, inclusive, desfazer as maldades que o João Dória fez. Agora tem que ver como fica essa situação com o Rodrigo declarando apoio a ele, né? Assim, exatamente. Eu acho que o Tarcísio não gosta muito do apoio do Rodrigo. Não sei se ele teve que engolir, né? Porque é um apoio meio ruim, né? E a gente conversa isso com as pessoas, né?
dentro da classe da pessoa com deficiência, para não ter, obviamente aqui dentro do canal, dentro das nossas discussões aqui são referentes à questão da pessoa com deficiência, né? Quando você tem políticos de classe que representam uma classe, imagina, 10 políticos que representam a classe dos professores, você tem o luxo de, inclusive, discutir questões ideológicas. Eu posso votar num político de professor mais à direita e um mais à esquerda, mas dentro do segmento da pessoa com deficiência, que existe uma união bem fragilizada, é muito recente, depois de tudo que aconteceu e que o senhor acabou participando, eu costumo falar para as pessoas, gente, coloque essas questões ideológicas em outros grupos. Dentro do nosso grupo a gente tem que se unir, porque existe uma trégua comum, que é a devolução dos direitos das pessoas com deficiência. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para as pessoas que é importante que tenhamos esperança, mas que a gente não deva se iludir, especialmente com promessas durante a campanha, né? E que a gente deve, sim, se utilizar dessas promessas para que quem for entrar lá, a gente vai lá para cima e faz as devidas cobranças. É uma coisa muito difícil, né, Michael? Porque quando você entra na questão moral, às vezes essa questão se sobrepõe a outras que no imediato talvez seja mais importante. Vou te dar um exemplo muito claro. É inegável que a comunidade evangélica, né, eu sou evangélico, mas é inegável que a comunidade evangélica, em sua ampla maioria, apoiam determinados candidatos. Uhum. E apoiam sob a pauta de que é mais conservador, é contra o aborto, não frequenta certos lugares, enfim. Porém, veja bem, determinadas igrejas estão em comunidades e estão evangelizando nessas comunidades em que pessoas não têm o que comer. Existem bairros aqui em Praia Grande, cidade ao lado, que eu gosto muito, que eu sou morador, que pessoas cozinham com álcool. Em São Vicente tem bairros que pessoas cozinham com lenha. E não é que ela tem um fogão a lenha, gourmet. Não, é no quintal. E eu vejo isso e essa pessoa está preocupada se o presidente A ou o candidato a presidente B está preocupado com o aborto. Eu entendo a pauta de costumes. Eu, propriamente, até sou contra o aborto. Eu defendo o aborto nas suas causas legais. Mas, gente, o Brasil está numa situação econômica muito ruim. Se você e se o seu espectador que está nos assistindo assistiu o debate presidencial, aquele cara fantasiado de padre, né, aonde nós vamos parar? Qual foi a proposta para o Brasil que se discutiu ali? Um é líder de quadrilha, outro é ex-presidiário. Então, assim, eu acredito realmente que as pessoas precisavam exigir de seus candidatos, por mais que gostassem deles, uma luz no final do túnel. Uma luz no final do túnel. Porque independente da pauta da pessoa com deficiente, da pauta do feminismo, da pauta do negro, todos nós somos brasileiros. E o que está faltando é solidariedade. É você compreender que tem pessoas mais abastadas e pessoas passando fome. E a pauta principal do Brasil hoje não está preocupada com o direito de ninguém. Está preocupada com o quê? Com um jogo de torcida. E de torcida organizada. E não é assim que um país civilizado se desenvolve. Tá aí. Gente, olha só que honra que eu tive de ter um papo com o doutor Marco Antônio, numa situação sem estar no incêndio, né? Que a gente estava da outra vez, né? Tudo na sem estar com fome, né? Sem estar com fome, sem exatamente. Almoço, E, poxa, foi um grande prazer poder conversar, conhecê-lo melhor, né? Sou uma pessoa incrível, obrigado, muito inteligente, me deu aula de tudo que é tipo de assunto aqui, pessoal. E mais uma vez está aqui, ó, o livro dele, Direito Eleitoral, tá? Para você que tem interesse em conhecer mais a respeito do trabalho dele, pesquise, você compra na Amazon, na editora Saraiva aqui online, né? Em algumas livrarias, talvez mesmo, Saraiva mesmo deve ter. E tá aqui, pessoal. Muito obrigado, doutor. Deus abençoe a sua vida. Prazer é meu, conte comigo. Muito Fiquem prazer. com Deus. É isso aí, gente. Então, você que curte esse trabalho, deixa um curtir aqui embaixo, deixa aqui o seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Como eu sempre falo para vocês, né? Deus abençoe a vida da pessoa com deficiência, das pessoas com doenças graves, raras. E também que a esperança é a âncora da alma. Juntos somos fortes, somos todos PCD.
e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou pessoal!